A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800, também pelo WhatsApp 9850-50-930. Eu sou Mariane Antunes e sigo com você nessa próxima hora da programação. E hoje, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Cultura, eu recebo mais uma vez a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o Felipe Mongruel Magal, advogado e professor de filosofia, e uma convidada especial, Juliana Bertoldi, advogada, professora universitária de Direito Penal. A nossa pauta hoje é sobre as mulheres. O Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, é comemorado. A gente vai trazer dados, informações, estatísticas desses dias, dessa pauta, e também assuntos da atualidade. A gente escolheu para começar o programa hoje, explicar para você, ouvinte da Rádio Cultura, o que acontece no estado lá do Ceará. O motim dos policiais, tudo o que aconteceu lá. O Felipe Magal tem informações importantes, vai contextualizar tudo isso para você. Se você quiser participar dessa conversa, saber mais, mande a sua pergunta, que a gente responde aí ao longo do programa de hoje. Magal, Miriam, Juliana, bem-vindos à Rádio Cultura. Obrigada, Mariana. Que bom que você está aqui com a gente. Juliana, oi, Magal, tudo bem? Bom dia. Um abraço aqui ao Jonas e à Camila, que estão sempre nos acompanhando. Um abraço também a todos os ouvintes, a todas as ouvintes que estão aqui ligados na Rádio Cultura. Bom dia, doutora. Prazer estar aqui recebendo a doutora Juliana Bertoldi hoje, junto com a Miriam. Como sempre estamos aqui todas as terças e quintas. O pessoal aqui é a Mariane, Camila e o Jonas. E esperamos ter um bom papo aí durante a próxima primeira hora. Bom, antes de tudo eu gostaria de agradecer o gentil convite, né? É sempre um prazer abordar pautas tão importantes e tão sensíveis de forma séria. Então, Mariane, Miriam, Magal, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Magal começa hoje contando para a gente um pouco da sua visão, os dados que você trouxe para a gente sobre o que acontece lá no Ceará. Que bom, obrigado, Mariane. De fato, nos salta aos olhos, né, o que aconteceu lá no Ceará, porque é um processo que vem se desenrolando desde o começo de dezembro, quando um ato, no dia 5 de dezembro, o ato de policiais e bombeiros se revoltaram a respeito da classe e a sua categoria com os salários. Esse período de negociação perdurou por todo o final do ano passado, assim também como o começo desse ano. E no dia 31 de janeiro, o governador do estado do Ceará encaminhou uma proposta de reajuste salarial para toda a categoria, do qual não foi cumprido pela parte da categoria, e no mês de fevereiro nós tivemos uma série de arroubos e de um estado beligerante que se formou dentro daquele estado. Isso acarreta como um ponto bem crucial, que ficou muito conhecido, muito notório, que a gente teve um ato de um senador da República colocar uma escavadeira de frente a uma população que se amotinava dentro de um dos quartéis, um dos 11 quartéis dos 43 existentes lá no estado. E esse senador, de nome Cid Gomes, do Partido Democrata Trabalhista Brasileiro, ele acabou sendo alvejado com 2 tiros, com 2 marcas. E isso acarretou que o princípio de violência só perdurou lá no estado do Ceará. Me pareceu muito estranho a posição do governo federal diante disso. Eu acho que esse é um contexto crítico que nós devemos fazer. Porque o governo federal apenas colocou isso como um ato que deveria ser organizado e respeitado apenas pelo Estado, e demorou para tomar uma atitude do qual o hoje atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, que todos conhecem, daqui da cidade, ele depois só que leva suas tropas ao passar de 134 assassinatos, o que acaba
com todo esse processo do motim, no começo de março, no final de fevereiro, com um número que esse número nos salta aos olhos, de mais de 240 mortes, né? Então esse processo é um processo que, se avizinhar e se acalorar, alimentar-se na população, isso vai ser algo que talvez não tenhamos assim uma maneira mais prudente de realizar, de reagir ou de entender. Aqueles que fugiram do diálogo, aqueles que não cumpriram as suas promessas ou os seus acordos, e que, não sei se disse que foi por ordem de um ex-deputado federal de nome Cabo Sabino, lá do Ceará. E esse era o líder, o chefe desse quesito. Mas o que nos parece é que esse Estado beligerante, ele tende a se proporcionar e aumentar da violência das reações e das palavras, sempre mantidas pelo marketing do governo federal. Eu queria colocar, Magal, nisso o seguinte, alguns pontos que eu acho bem importantes. Primeiro o seguinte, a polícia não pode fazer greve. Não é porque não tem direito, mas porque ela é armada. Há uma proibição na Constituição que ela faça greve. E não é do nada que isso vem, e está demonstrado agora. O que acontece, não só lá no Ceará, mas também em outros estados, é que as polícias deixaram de reconhecer o governador como seu comandante em chefe, entendeu? E passaram a atuar como, tornando os governadores reféns dessas tropas. Perfeito. E, mais do que isso, reféns dessas tropas com a proteção do governo federal. Tanto que uma coisa inédita, absurda, bárbara, o comandante da Força Nacional vai na Assembleia, que é para encerrar essa greve, e faz um discurso absolutamente a favor dos grevistas, dizendo que foi muito importante, que ele os admirava, que eles ficaram amotinados no quartel. Quer dizer, é uma ode à violência contra o Estado, contra a população. É inadmissível. Eu realmente nunca vi nada parecido. Sou uma advogada trabalhista, dedicada, inclusive, à negociação coletiva, à negociação de greves, e jamais na minha vida presenciei, nem aqui no Paraná, nem no Brasil, nada parecido. Exatamente, Miriam. Você faz muito bem todo esse processo ao falar sobre a vedação constitucional ao ato realizado. Essa vedação constitucional não só foi descumprida, como também ela foi mantida pelos seus líderes e pelos seus chefes durante bastante tempo. E isso a gente tem um certo receio que possa passar para outros estados, principalmente em estados que têm certos problemas de facções criminosas. Só que daí se mistura tudo, Miriam. Eles se sentiram empoderados agora. Eles Exato. podem, É. eles têm o aval do governo federal. Exato. Entendeu? Então, aonde tem milícia, onde não tem milícia. Aliás, eu quero colocar claramente: essa greve foi de um banditismo absurdo. Eu queria ver, Magal, depois até quero comentar mais sobre isso, se por acaso os petroleiros que estavam em greve se colocassem, primeiro, mascarados, segundo, com armas na mão, qual seria a reação? Porque eles fizeram uma greve amparada, inclusive, numa decisão do TST, Tribunal Superior do Trabalho, pelo descumprimento disso, e foi considerada uma greve ilegal, inclusive com a possibilidade de demissão de todos os trabalhadores. Quer dizer, numa greve que foi tirada em assembleia, que eles fizeram legalmente, que não fizeram nenhum ato de vandalismo, obviamente não usaram qualquer tipo de arma. Então, eu considero esses policiais do Ceará, o que eles fizeram foi coisa de bandido. Exatamente. E dentro do desenrolar, né, dessa situação, que talvez ainda não exista um fim tão próximo,
eles se colocaram à mercê ou ainda pedindo o direito de serem anistiados pelo ato que eles fizeram. Aquilo que muito seriamente, formalmente, o governador do estado, o doutor Camilo Santana, ele se postou contra e de fato manteve-se até agora. E temos um dado aí de 43 policiais que estão presos, dado esse retirado dos melhores veículos aí de informação que todos temos acesso, porque eles ainda, depois de ter feito esse ato bandido, né, como disse bem a Miriam, e a posição do governo federal completamente diferente a respeito dos patrulheiros e destes militares, acaba por ainda pedir uma anistia, aquilo que não foi admitido, não foi assumido pelo governo. Veja, eu queria lembrar um fato que aconteceu em 29 de abril de 2015. Para mostrar, obviamente, que eu não defendo qualquer tipo de violência, seja com relação a qualquer categoria, seja em relação a qualquer coisa. Eu quero me colocar como uma pessoa contra qualquer tipo de violência. Mas eu quero mostrar com esse fato que eu vou citar a diferença de tratamento que o Estado dá numa situação como essas que se colocaram. No dia 29 de abril de 2015, os professores do Paraná, fizeram uma greve. E o movimento, obviamente, mais do que pacífico, marchava em direção à Assembleia Legislativa do Paraná, quando foram atacados. Eu estava presente, eu vi, foram atacados. Primeiro, nós tínhamos ali drones que sobrevoavam toda a região, helicópteros que passavam dando voos rasantes em cima, snipers, que são aqueles atiradores de elite, que é uma coisa bárbara, posicionados em cima ali do Palácio do Governo, e aí uma tropa de choque inacreditável, que veio para cima mesmo, com bala de borracha, com gás lacrimogêneo, com tudo que foi. O que foi aquilo, gente? Eu me lembro que na época eu era vice-prefeita de Curitiba e foi aberta a prefeitura. Até o meu gabinete, para ter uma ideia da distância, ficou inteiro com gás lacrimogênio, porque subiu. E a gente socorreu ali mais de 200 pessoas feridas. Quer dizer, como é que é isso? Veja, se esses professores estivessem armados. Eu sou contra a violência. Eu não acho que tinha que ter sido enfrentado com esse tipo de violência. Mas E o mais impressionante ainda, eu também estava lá, dia 29 de abril de 2015. Acho que estamos estamos aqui, estávamos lá também. A Juliana, a Mariane, todo mundo. E vale se ressaltar que a prefeitura, até o ponto principal de onde aconteceu, são uns 200, 300 metros. Existiam 30 mil professores naquela região. E estava cercada a Assembleia Legislativa com cerca de 5 mil homens do governo do estado pronto, né, todos prontos. Eu quero dar um dado que talvez a população não tenha. Esses policiais da tropa de choque impediam que as ambulâncias entrassem. Essas pessoas foram atendidas pelo SAMU, que está ligado à prefeitura. Não foram atendidas pelas ambulâncias que estão ligadas ao governo do estado e tal, porque as tropas de choque impediam essas ambulâncias de entrarem. Olha, me desculpe, lógico, como uma pessoa pacifista, não concordo com a posição do senador Cid, mas eu acho que foi ali um ato até de desespero. Eu não acredito que ele foi com a intenção de machucar a ninguém, mas poderia ter acontecido, isso seria gravíssimo. Mas foi para enfrentar os tiros, porque ali não tinha diálogo, não se conseguiu qualquer tipo de diálogo com esses policiais. Então, vamos deixar claro, eu não defendo, mas eu até consigo entender o desespero da situação lá. O que poderia ter sido feito. E lembrando o seguinte... o governo federal, depois de uma semana, queria retirar a Força Nacional de lá.
foi por uma pressão de 3 governadores que disseram que ou a força se mantinha ou eles iam mandar parte do contingente de cada estado para dar apoio para o governo do Ceará. De fato, uma situação da qual a gente nunca viu, ou faz tempo que não via, e estamos aí de frente a situações bem novas, aí nessa nova forma de fazer democracia que o governo federal vem utilizando. É importante destacar que a gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação e principalmente com esse alerta, com esse olhar da grande imprensa de como é que chega isso para a população, até para a gente entender esse movimento. E o Magal vai trazer para a gente sempre aí as novidades. Hoje o Magal encerra a sua participação, porque a gente vai seguir esse programa falando sobre mulheres. Então a doutora Miriam Gonçalves e também a Juliana Bertoldi seguem com a gente na pauta a partir do próximo bloco. Magal, obrigada pela sua participação no programa de hoje. Valeu, obrigado. Bom trabalho aí, um bom programa para todo mundo. Agora vou ficar do lado de fora, ouvindo no radinho. Fica aqui, Magal. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM 930 a seguirem conosco. Um intervalinho e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Tem gente contando as horas, dizendo que não tem mal, e eu aqui no quintal, contando formigas de cócoras. Wagner Hengel. A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. No verão, a energia elétrica dá aquela forcinha para refrescar o dia. Fique ligado nas dicas da Copel para aproveitar este conforto em segurança. Ligue apenas um equipamento em cada tomada. Usar T ou Benjamin pode sobrecarregar a fiação e causar acidentes graves. Cuidado com o uso de extensões. Fios desencapados e emendas mal feitas são risco de choque. Curta o seu verão com a Copel. Por energia. Paraná, Governo do Estado. Você está ouvindo Cultura Revista. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Agora no estúdio a gente segue com a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, e a Juliana Bertoldi, advogada, professora universitária de Direito Penal. E tem trilha sonora, no fundo a gente ouve a rainha Elza Soares, e a rainha mesmo, vou usar essa expressão porque ela é sensacional, uma super mulher, artista brasileira, que traz a canção Maria da Vila Matilde. A gente vai ouvir essa canção mais um pedacinho enquanto a gente segue essa conversa com a pauta das mulheres. Domingo, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, a gente vai trazer debates e temas, né, assuntos, números importantes sobre as questões do feminicídio principalmente. Afinal, temos aí uma epidemia? É a pergunta que eu faço nesse momento para Miriam e para Juliana. Dureza, né? Nós resolvemos até, todas nós, começar com uma música que fala realmente da situação da mulher e tudo, inclusive com uma mulher que teve muitos problemas de agressão, né? A gente diz que ela só parou de ser agredida quando ele morreu, e é importante isso, até para a gente precisa, é um tema duro, e hoje não sei como é que eu vou colocar. Hoje a gente começa com uma notícia terrível, né?
elas são todas terríveis. Todos os feminicídios, ele tem uma carga de dramaticidade muito grande, né? Primeiro, é uma desproporção sempre muito grande, né? E ele sempre vem rodeado de um drama. E esse dessa madrugada que aconteceu, em especial, porque se trata de um delegado que matou sua esposa de 40 e poucos anos, acho que 41 anos, matou sua enteada de 16 anos, que foram encontradas abraçadas por arma de fogo. Enfim, uma coisa muito chocante. Eu preciso dizer para vocês que isso me causou náuseas. Não que os outros crimes não causam, mas enfim, para você ver que esse crime, o feminicídio, ele não escolhe muito classe social, né? O feminicídio, ele é um delito que ele realmente ele é bastante democrático desse ponto de vista, né? Porque por ser um problema social, Miriam, ele permeia toda a nossa construção social, né? É um delito que está relacionado ao patriarcado, que está relacionado, por que não, à nossa dinâmica capitalista, né? Em que a mulher é vista como um bem. E ela é um bem para o homem rico, ela é um bem para o homem pobre, ela é um bem dentro da nossa estrutura social. O que surpreende, eu acho, o que causa esse especial desconforto nesse delito é o fato de ser um delegado, e um delegado que trabalhava com adolescentes, né? Na delegacia do adolescente, uma pessoa de quem a gente espera parcimônia, de quem a gente espera devia sabedoria. Estar preparado, né, para isso. Então é bastante chocante. Isso mostra, de fato, o quanto essa estrutura patriarcal ela permeia todos nós, né? Eu queria te fazer um pedido, Juliana, porque esse termo feminicídio, ele não é muito conhecido e muitas vezes o próprio termo é divulgado com um certo preconceito. Sim. Eu já vi muita piada, né, com esse termo. Agora, ele tem uma importância, não é só uma mudança de nome, de nomenclatura. Eu queria que você, por favor, explicasse para a gente isso. Então, vamos lá. O feminicídio nada mais é do que um homicídio qualificado, certo? Então, não significa que um homem, na mesma situação que uma mulher de violência doméstica, por exemplo, porque apesar de ser em uma porcentagem infinitamente menor, essa situação existe em algum espaço, né? Não significa que um homicídio com uma vítima masculina não vai ter também essa qualificadora, não vai ter uma qualificadora. Por que surge o feminicídio? Identificou-se que boa parte dos homicídios com motivo torpe tinham uma motivação de gênero, né? Então, os homicídios com motivo torpe com vítimas femininas tinham uma motivação de gênero. E não se colocava, muitas vezes, esse homicídio com motivação de gênero na sua forma qualificada. Explico por quê. Historicamente, Miriam, um homem que, por exemplo, pegava sua esposa com outro na cama e cometia esse homicídio ele era considerado privilegiado. Ele tinha uma diminuição da pena porque ele estava sob forte emoção. Né? Então, por muitos anos, o feminicídio ele foi, na verdade, um homicídio privilegiado. Com uma modificação cultural, ele passou a ser um homicídio qualificado por motivo fútil ou por motivo torpe. Isso não gerou uma modificação do sentimento social de que estava sendo feita a justiça, porque havia subnotificação, existia uma dificuldade nas delegacias de tipificar da forma correta. Então, o feminicídio ele surge mais com uma razão social, com uma razão de política pública mesmo, em dar nome aos bois, né, de que aquele homicídio qualificado é um homicídio de ódio, do que efetivamente com uma majoração da pena. Porque o homicídio qualificado e o feminicídio eles têm a mesma pena. O homicídio qualificado por motivo torpe e o feminicídio eles têm a mesma pena, o mesmo aumento de pena. Para ficar bem claro, Juliana, por exemplo, qual é a situação que um homem mata uma mulher e que isso não é feminicídio? Então vamos lá. Vamos começar com o raciocínio contrário. Quando é feminicídio? Isso. Né? O feminicídio acontece basicamente em duas situações principais, né? O crime de ódio em razão do gênero, então o sujeito que mata uma mulher em razão da condição do gênero feminino. Então, por exemplo,
É um sujeito que mata uma mulher na rua porque a considerou com umas vestimentas inadequadas. Falar, vou matar essa mulher porque ela é, enfim, posso falar Tudo. palavras de baixo calão aqui? Porque é uma vagabunda, né? Ela está vestida como uma vagabunda e daí vai lá e acontece um linchamento daquela mulher, né? De uma prostituta, por exemplo, ou de uma mulher que está caminhando na rua com as vestimentas que ele considera inadequadas. Esse é um crime de ódio em razão do gênero. E também na situação do contexto de violência doméstica, né? Então a mulher já fez um boletim de ocorrência por agressão, ela já fez uma notificação porque o sujeito descumpriu a medida protetiva, já há um histórico de violência e também nessa condição a gente vai ter então um feminicídio. Mas, por exemplo, nesse caso que aconteceu agora, vamos dizer que essa escrivã não tenha feito nenhum desses boletins. De qualquer forma, é um feminicídio, né? Seria um pouco prematuro da minha parte afirmar isso de maneira, enfim, de maneira tão categórica, né? Nos parece que sim, que foi um crime de ódio em razão do gênero. Pois é, o que eu quero colocar, vamos deixar então não exatamente esse caso, vamos deixar assim um caso, um suposto, é que mesmo que a mulher não tenha feito nenhuma notificação, nada, também é um feminicídio quando ele mata em razão da condição feminina dela. Existem diversas formas, Miriam, da gente demonstrar que aquela mulher ela vivia num contexto de violência doméstica, né? Não apenas com os boletins de ocorrência. Então, a palavra de testemunhas, de familiares próximos, ou a mesma situação dela que ela tenha narrado para amigos, colegas de trabalho, pode construir esse contexto de violência doméstica necessário ao feminicídio. De toda sorte, se for um ciúme, se for uma situação em que a gente consiga demonstrar que foi um crime de ódio em razão do gênero, né, que havia uma subjugação dessa mulher ao marido, ao companheiro, àquele que cometeu o homicídio, isso é suficiente para a caracterização do feminicídio. Eu vou forçar aí um pouco a pergunta. Se for uma trans mulher, também pode ser caracterizado como feminicídio? Vamos lá, a trans mulher é, na verdade, aquela mulher que nasceu com o corpo errado. Ela nasceu com um corpo de homem, mas ela é uma mulher, ela se entende como uma mulher, então ela é uma trans mulher. Pode ser caracterizado também como um feminicídio? Perfeitamente. Vejam, o nosso legislador ele teve o cuidado de colocar que é um crime de ódio em razão do gênero e não do sexo biológico. Ah, bacana isso. A partir do momento que a gente tem a expressão gênero e aquela pessoa que foi violentada ou que foi, enfim, assassinada em virtude da sua condição de gênero, não importa se é uma mulher biológica ou se é uma mulher trans, se ela é cis ou se ela é trans. Né? O simples fato de estar escrito ali gênero já é suficiente para a gente colocar que, naquela condição de gênero, ela sofreu um crime de ódio. A gente tem visto, tem casos aí, tem recente, tem, enfim, de mulheres trans que são mortas na rua simplesmente pelo ódio de que elas são mulheres trans. Né? Então E existe até uma confusão muito recorrente, Miriam, da questão da homofobia com a questão do gênero, né? Certo. Então, uma mulher trans que é assassinada, ela não é vítima de homofobia porque ninguém falou da sexualidade dela ali. Nós estamos falando da razão do gênero feminino. Claro. Né? Então, é importante a gente deixar bastante claro que uma mulher trans que sofre qualquer tipo de preconceito em virtude do fato de ser mulher, ela está sofrendo uma violência de gênero e não uma violência relacionada à homossexualidade. Agora, eu imagino... Vou te interromper um minutinho. Só queria aproveitar essa sua colocação, principalmente para destacar 2 pontos. Assim, a notícia de feminicídio, da violência contra a mulher, ela é tão frequente que já deixou, em alguns momentos, de causar espanto, exatamente, assim, mas de realmente ser tratada como se deve. Essa é uma questão. E a outra é que a grande maioria dos casos que acontecem diariamente no nosso país, em todas as regiões, isso é fato, né? Como bem diz a Miriam, a classe social não quer dizer muita coisa nesse sentido. Mas a maioria desses casos acontece dentro do núcleo familiar. Como é que se trata dessa questão? Assim, né? As mulheres estão inseguras? É muito complicado, né? Porque a gente escuta nos crimes em razão do gênero, seja um crime sexual, seja um feminicídio, seja uma violência doméstica,
que de alguma forma a mulher contribuiu para aquilo, que ela devia estar usando outra roupa, que ela devia ter outro comportamento, né? E a grande verdade é que os números oficiais nos mostram que o local mais perigoso para a mulher e para a menina, né, para a criança do sexo feminino, é o ambiente familiar. Gente, isso é uma loucura. É assustador A ouvir família, isso, né? como é que a gente aprende lá, e todo mundo, a célula máter da sociedade, que devia proteger, criar e é aonde Nós sofremos mais mais violência. violência. Né? Muito triste. Então, veja, isso. numa construção social histórica, o homem cumpre o espaço público. Né? Então, o homem vai para a política, né, Miriam? O Isso. homem vai trabalhar fora, o homem ocupa os espaços públicos e a mulher cumpre o espaço privado. Então, isso gera uma dificuldade muito grande na desconstrução do sistema patriarcal e dessa violência dentro do ambiente doméstico, porque a mulher está enclausurada, muitas vezes, no ambiente privado, e esse ambiente privado, apesar de ser o território dela, ainda impera a liderança masculina, ainda impera a decisão É o masculina. território dela para os serviços, para as obrigações. Não é o território dela como a stay ou líder ou da família, né? Perfeitamente. Então, adentrar essa dinâmica familiar é muito difícil e é muito desafiador, né? Porque ao mesmo tempo que o governo não pode, e essa é a minha visão, né? Eu sou uma pessoa da esquerda libertária, não pode ditar os costumes e os hábitos familiares e se meter nesse ambiente doméstico, a gente precisa de alguma forma penetrar esse ambiente, ainda que seja pela educação, né? Para que a gente consiga, de alguma forma, modificar essa dinâmica interna que, por enquanto, ainda é extremamente difícil de ser atingida pelas políticas públicas e atingidas pelo comportamento governamental. Eu queria voltar numa coisa, Juliana, que eu acho que é também importante. Quando você falava ali, e a gente tem estatísticas, inclusive estatísticas muito graves no Paraná, não só de feminicídio, mas de violência contra a mulher, também me parece que houve uma modificação da classificação de quem vai atender esses casos. Né? Um homicídio era registrado como homicídio, não como feminicídio. Então, quando se faziam as estatísticas, não aparecia, não se tinha visibilidade na causa real do homicídio dessas mulheres. Então, o importante, me parece também, é essa modificação que se passou a dar no registro das ocorrências. Perfeito. A partir do momento que o homicídio feminino de crime de ódio, né, ou no contexto de violência doméstica, passa a ser chamado feminicídio, a gente passa a ter números para conseguir trabalhar as políticas públicas. Essa também é uma importância muito significativa da gente passar a chamar o homicídio qualificado com crimes relacionados ao gênero de feminicídio. A gente passa a ter números. E isso tem dois efeitos. O primeiro efeito é que a gente consegue modular as políticas públicas. E o segundo efeito, na verdade, que é um subefeito, está relacionado ao fato de que a gente não tem certeza se os números estão aumentando ou não. Né? E por algumas décadas nós não teremos. Por quê? Antes nós não tínhamos números. Certo. Nós não sabíamos quantas mulheres eram vítimas de feminicídio. E agora, com uma mudança cultural em que os delegados passam a colocar o delito desde o início, desde o boletim de ocorrência como feminicídio, e a gente passa a julgar como feminicídio no judiciário, é óbvio que a gente passa a ter um maior número. Fora né? o incentivo que se tem de que as mulheres denunciem. E se coloquem dessa forma. Exato, porque isso não sei, eu acho que não é ainda satisfatório, vai demorar muito tempo para ser, mas aumentou também. E as mulheres estão, enfim, estão se conscientizando da importância e de que hoje uma palavra mais dura, um beliscão, um empurrão, pode sim, é violência doméstica e pode sim se tornar um caso de feminicídio. E que isso leve ela a fazer a denúncia. Seguramente. Essa mudança cultural, ela tem impactos muito significativos, né? Eu acho que a primeira impressão que a gente tem é negativa, porque a gente passa a ter os números e toma um susto, né? Fala, nossa, está aumentando de maneira exponencial. A gente não tem como afirmar isso de forma categórica, né? O que a gente tem são números instáveis em virtude da nova tipificação. Mas fato é que falar sobre isso, trazer isso à tona, faz com que gere uma conscientização maior e ainda que nesse primeiro momento a gente se assuste com o número de notificações,
é importante que está em pauta e que as mulheres estão atentas, né? Que elas entendem que isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Sim. No programa de hoje, a gente conversa com a Juliana Bertoldi, advogada, também a Miriam Gonçalves, advogada lá do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A nossa pauta sobre mulheres segue no próximo bloco, então eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM 930 a seguirem conosco. Mais um intervalinho e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Burguesinha, 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 só no filé. Olá, aqui é seu Jorge, eu estou na Rádio Cultura de Curitiba, você não sai daí. Quem não se lembra de um dia longo de trovões. Alô, ouvintes, aqui é o Fábio Elias, da banda Reles Pública. Eu estou aqui na Rádio Cultura AM 930 kHz. Tantos vãos, quem não se esquece dessa dor sou eu. A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Você está ouvindo Cultura Revista. Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher... Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje falando sobre mulheres, as nossas convidadas são a advogada e professora universitária Juliana Bertoldi e também a advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves. Nossa trilha sonora neste momento é a canção 100% feminista da Carol Conká. A gente sempre faz uma relação com as artes, com a cultura, que tem o seu papel fundamental de também trazer à tona pautas importantes. Artistas se manifestam por meio da música, por meio do cinema, por meio do teatro, coisas para as reflexões. Então a gente escolheu hoje 3 artistas mulheres que vão trazer ao longo do programa aí a sua mensagem por meio da música. A nossa Carol Conká, né? Nossa Carol Conká, Que é daqui de curitibana. Curitiba. Exatamente. Então, eu queria começar aqui, Juliana e Mariane, com uma coisa que se tornou aí, que viralizou, porque há uma preocupação muito grande, honestamente eu tenho colocado, que eu acho um pouco exagerada, embora eu considere importante, mas com o tal do coronavírus, né? Que eu acho que gerou um certo pânico. A gente tem coisas hoje bem mais graves. Veja, eu não estou propondo descuido, mas a gente tem a dengue, a gente tem a febre amarela, a gente tem a leptospirose, que fazem mais vítimas, mas enfim. Mas uma frase de uma moça, eu não sei se é Maxiline ou Maxilane da Silva Santos, de 28 anos, que ela postou no seu Face, eu imagino, o seguinte: se o coronavírus matasse uma pessoa a cada 2 horas, totalizando 4.476 mortes em um ano, estaríamos completamente em pânico. No Brasil, uma mulher é morta a cada 2 horas e ninguém quer enxergar isso como uma epidemia. Fica a nossa homenagem a essa moça que
Pouco tempo depois foi morta pelo ex-namorado e, lamentavelmente, também um guarda municipal, o Stefferson Batista de Souza, de 32 anos, que inclusive tinha uma preparação para atender vítimas de violência de gênero. É inacreditável isso. Eu quero deixar essa homenagem a ela, a sua família, e ver como ela tinha colocado isso. Certamente ela já era vítima de algum tipo de violência. Ela não colocaria isso se não fosse com, inclusive, a consequência de ter sido morta logo depois. É muito sensível, né, e muito impressionante esse tipo de caso, porque demonstra justamente aquilo que nós conversávamos há pouco, né? O problema da violência de gênero é um problema estrutural social. E nós estamos tentando combatê-lo tão somente com institutos penalizadores, né? Então, o que a gente faz? A gente aumenta a pena, a gente prende, e é claro que isso é importante, que haja uma retribuição com relação à conduta que foi cometida, né? Ninguém aqui está pregando a impunidade. Mas fato é que a preocupação apenas com a prevenção geral, né, que você colocar um crime com uma pena alta, não vai fazer com que os homens deixem de matar essas mulheres. Não. Né? Se a nossa amiga aí, a Maxiline, uma mulher consciente, nitidamente empoderada, que tinha uma noção do que essa grande epidemia que ela falou, né, do feminicídio, foi vitimada por essa estrutura patriarcal, né, seguramente não é o direito penal que vai ser a solução isolada para isso. Nós precisamos mexer nessas estruturas. E esse tipo de situação, né, colocar mulheres para discutir e mulheres para ouvir, é o tipo de situação que eu acredito que vai ter um impacto muito mais significativo nas estruturas do que efetivamente uma conduta penalizadora isolada. O que me chama atenção também, não só nisso, mas nos dados, que eles são expressivos, é que a maioria dessas mulheres são mortas, mas a maioria, por armas de fogo. Né? O delegado de hoje tinha arma, o guarda municipal tinha arma e outros tantos que tinham arma. Então, essa coisa, vamos ter armas para proteger, é uma barbaridade. Você consegue imaginar a mulher que está ali sujeita a um marido ou um companheiro violento, que se aponta uma arma, ela fala, pera um pouquinho, que eu vou ali pegar a minha arma para me defender. Ela sempre pega de surpresa. E não é nem só isso, né, Miriam? Esse raciocínio ele é tão superficial, ele demonstra um conhecimento tão significativo pelo seguinte motivo. Uma mulher que está em situação de violência doméstica, ela às vezes não tem dinheiro para pegar o ônibus e fazer o BO. Uma arma de fogo não custa 10ão. Né? Nem no mercado negro ela custa 10ão, nem nos mercados paralelos ela custa 10ão. Uma arma de fogo é um negócio caro. Né? Então, a mulher em situação de violência, ela não vai ter acesso à arma de fogo. Mas sabe, a gente tem que partir já desse princípio. E ainda que tivesse, de fato, como que ela vai usar não isso? É faroeste caboclo, né? Ela não vai andar com a arma na cinta dentro de casa. Não é assim que as coisas funcionam. Eu ouço muita gente, inclusive mulheres, falando assim, tá vendo por que tem que ter uma arma? Não tenho resposta para isso. A resposta é: arma de fogo não resolve nada, muito pelo contrário. O que tem que se fazer é retirar a arma de fogo do mercado, enfim, isso é comprovado, isso reduz a violência. Quando é que a gente vai tomar consciência disso? Então, para mim é muito assustador. Mas voltando ao que você colocava, claro, precisa sim ter punição. Agora, eu também não acredito, viu, Juliana, que só quando se fala assim, educação, vamos educar, eu acho que é importante, mas isso é para um longo período. Sim. E que a situação de gravidade não nos permite tomar atitude só para daqui a muitos anos. É fundamental que a gente tenha práticas agora. E é possível. Seguramente, eu acho que assim, Miriam, a longo prazo, a gente tem que se preocupar sim com as políticas de educação, em especial as políticas que estão sendo desmontadas no atual governo, que é a educação de gênero. A gente precisa na escola, desde a criança pequena, fazer ela entender que não existe diferença entre menino e menina. Menino não tem que usar azul, menina não tem que usar cor-de-rosa. Jamais, podem né? misturar. E se quiser usar vermelho, eu dou maior apoio.
que os comportamentos de gênero tradicionais, eles não precisam ser reforçados, né? Então o menino pode chorar, ele pode dizer que tá triste, a menina pode sim ter voz mais alta, pode brigar, ser o jeitinho dela, Pode né? jogar futebol. Pode jogar futebol. Então, isso parece bobo, mas fato é que isso mexe nas estruturas e papéis de gênero de maneira muito significativa, né? Então, essas abordagens a longo prazo são importantes. Infelizmente, vivemos um sistema capitalista, então o empoderamento financeiro da mulher é muito importante, porque ela tem que ter a possibilidade de sair de casa se for necessário, né? E muitas mulheres não têm acesso a meios básicos de sobrevivência se elas optam por sair do contexto de violência doméstica. Então, esse tipo de suporte é muito importante, né? Que elas tenham autonomia. A gente vê muito isso. Né? A gente convive muito isso. Colocar justamente isso também, que em muitas situações a mulher até tem a vontade de denunciar, tem a vontade de pedir ajuda, mas ela não tem como, né? Pelo medo também qual é a consequência dentro de casa, porque assim, o agressor vai continuar ali, né? Se uma medida não for tomada rapidamente. Como é que ela vai vai ter uma reincidência do problema dentro da sua própria casa? É extremamente difícil. E ainda que ela consiga a prisão do agressor, por exemplo, Mariane, vamos supor que ela tenha 3 filhos. Se ela vive numa condição de subjugação, a probabilidade dela trabalhar é muito baixa. Muito baixa. Se ela trabalhar, quem fica com as crianças? Então, a mulher, ela coloca na ponta do lápis o que vai ser a consequência e ela acaba não escolhendo, porque não é uma situação de escolha, né? Mas ela acaba não agindo, se por sujeitando, não ter, porque ela não tem oportunidade. Agora, e nisso é muita coisa da mulher, né? Ela faz opção pelos filhos, pelo bem-estar dos filhos no sentido financeiro, né? Isso nós vemos, é muito comum. E aí eu quero colocar e trazer para o meu lado isso trabalhista, porque eu acho que é importante. A primeira coisa, nós precisamos da igualdade. Nossa, sim, urgentemente. Entre homens e mulheres, e eu digo aqui, num ponto muito específico, igualdade de oportunidades, igualdade salarial. E quando eu digo igualdade de oportunidades, eu também quero colocar aí, por exemplo, as creches. Muito conhecido aqui, o CMEIs. Se a mãe não tem onde deixar a criança, como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai conseguir uma formação melhor? Porque não é só trabalhar, é estudar. Então, é tirada dela esse empoderamento, como se diz, é tirado dela a oportunidade de ter essa libertação econômica. E isso é muito importante, né? Nós falávamos aqui de preocupações a longo prazo e realmente a construção de uma situação social em que a mulher tenha mais autonomia é fundamental para a mitigação da violência. É fundamental. E não é apenas isso, né? A questão econômica. Veja, aqui a gente tem também, infelizmente estamos apenas em mulheres brancas, a gente tem também a intersecção de raça, né? Em geral, as mulheres negras todas já trabalham. É uma questão histórica, é uma questão cultural. Então, a gente tem as preocupações não apenas de igualdade salarial, mas também de uma inserção diferente, de uma preocupação mais significativa com as mulheres periféricas, com as mulheres negras, com as mulheres indígenas, né? Para que a gente não torne também o nosso discurso preocupado tão somente com esse empoderamento financeiro no sentido de igualdade salarial. Claro. E com relação, você havia me perguntado, né, Miriam, eu aqui tergiversei, porque esse assunto ele é muito complexo, com as políticas de curto prazo, acho que é importante a gente falar disso, né, você Sem trouxe dúvida. e eu acabei deixando passar. Eu acho que a principal preocupação na construção das políticas públicas e governo seria uma maior preocupação com a formação da nossa polícia, de quem Dos faz o profissionais, primeiro atendimento, né, porque muitas mulheres se sentem novamente violentadas quando elas são atendidas nas delegacias e as delegacias estão abarrotadas. Inclusive por mulheres que fazem esse atendimento. Isso é muito duro de ouvir. Mulheres que deveriam, primeiro, entender essa condição feminina. Sim. E estão ali com poder. O que me choca mais, me chocam homens também, mas me chocam também as mulheres que fazem atendimento e agem com preconceito e sem esse acolhimento, que é o que essas mulheres precisam e esperam, né? Seguramente, não. Essa preocupação é uma preocupação extremamente importante da gente humanizar essas pessoas, né? E vejam, eu não estou querendo passar pano aqui para o atendimento grosseiro, mas quando você está numa delegacia sem estrutura,
quando você está abarrotado de trabalho, a chance de você ter a tranquilidade e a humanidade de fazer um atendimento correto, ela é muito menor. Então, existe também a responsabilidade governamental de aparelhar adequadamente essas delegacias para que esses profissionais estejam numa situação em que eles não tenham desculpa para serem desumanos, né? Em que eles não tenham desculpa para fazer um atendimento que não seja um atendimento São coisas 100%. tão básicas, né? Como, por exemplo, os maridos, os companheiros ou os agressores ficarem na mesma sala onde ficam as pessoas, as mulheres agredidas, que possa ainda haver aquela pressão. É uma coisa básica, que se você estiver pensando aqui, você, claro, vai pensar nisso. As ouvintes, os ouvintes vão dizer, mas, meu Deus, isso é muito básico. É básico, mas não acontece. É básico, e veja, são coisas realmente básicas. Essa questão de ficar no mesmo espaço, a questão do transporte. Né? Se uma mulher precisa pegar um ônibus desesperada porque ela acabou de apanhar, ela precisa entrar num ônibus e ir para a delegacia. Se ela não tiver dinheiro no bolso, não existe um meio de transporte. A gente tinha que possibilitar um transporte gratuito nesse tipo de situação. Né? Possibilitar que ela pudesse chamar a polícia e tivesse alguma forma de transporte. Chegando na delegacia, um atendimento especializado, né? A gente teve a notícia recente agora de que o governo vai parar de investir na Casa da Mulher Brasileira. Que é uma tragédia. Se essa mulher precisa de um local de passagem para ficar por 5, 10 dias e ela não tem, ela vai continuar apanhando e ela vai virar número de feminicídio. Nenhuma mulher vai escolher ir para a rua, ficar debaixo da ponte porque deixou a casa, que é uma casa violenta. Então são situações extremamente básicas e que falta um olhar de empatia e que falta o olhar da mulher dentro da política, dentro da construção das políticas públicas, porque o homem não vai parar para pensar nisso. Nós tivemos aqui a primeira Casa da Mulher Brasileira, que foi instalada em Curitiba, foi em 2016, mas é um programa do governo federal, que vem com a estrutura, mas ele tem que ter aqui a parceria do governo municipal e do estadual para sua manutenção, e me parece, até onde eu tenho notícias, não havia um investimento como, vamos dizer, proporcional à necessidade. O que é uma pena. E a gente tem também a Patrulha Maria da Penha, que veio para Curitiba, foi a primeira daqui do Paraná, em 2014. Ela já existe em outros locais, mas ela não é suficiente. Eu me lembro que aqui em Curitiba, pelo menos nessa época, que também eu era vice-prefeita, eu me lembro que essa Patrulha Maria da Penha, esses profissionais que trabalhavam ali, eles eram dedicados exclusivamente a atender esses casos. Hoje eu não sei se são mais. Para quem está nos ouvindo nesse momento, o que a gente pode falar? Qual é a ação, qual é a reação? A minha consideração final nesse momento, ouvindo vocês falarem hoje, é que a gente não pode tratar com banalidade. A gente não pode ouvir um caso desse no jornal, no rádio, na TV e tal, e achar que é normal, achar que é comum. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que se indignar, a gente tem que dar a mão realmente para quem está passando por qualquer uma dessas situações todas e avançar, né? Cobrar isso. E daí, por favor, eu já queria que você fosse para suas considerações finais, já agradecendo antecipadamente a sua participação aqui com a gente hoje. Bom, Mariane, eu acho que essa capacidade de se indignar, ela deve ser permanente, né? Na qualidade de advogado, eu sempre vou defender o direito do réu a se defender, né, ao devido processo legal, mas fato é que nós não podemos normalizar esse tipo de situação e você está corretíssima nesse aspecto. Eu acho que a minha consideração final seria, mulheres, em primeiro lugar, não deixem de se manifestar, não deixem de discutir a nossa própria segurança, e se eu posso fazer aqui qual é a minha preocupação principal, né, meu pedido principal é, considerem votar em mulheres. Porque a construção de política pública, para nós, só vai acontecer quando nós tivermos mulheres que entendem o que a gente passa nos espaços de poder. Nós precisamos começar a construir uma realidade política e uma realidade social que tenha uma visão, se não feminista, que é o ideal, ao menos feminina, de preocupação com a situação feminina, né, com a situação da mulher. Então, eu diria, ocupem os espaços de poder, discutam as políticas públicas para que a gente possa ter uma realidade diferente em breve. Maravilha. Miriam, por favor, suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua participação. Obrigada. Eu queria primeiro deixar aqui um endereço importante, que a Casa da Mulher Brasileira fica na Avenida Paraná, número 870, no bairro Cabral.
Avenida Paraná, 870, no Cabral. É muito importante. E eu sempre coloco, Mariane e Juliana, quando uma mulher diz socorro, como ela pede socorro, socorra. Quando ela diz me ajudem, ajudem. Não é brincadeira, não é uma intromissão. A gente vê mulheres gritando por socorro e que as pessoas passam ao lado delas indiferentes. Que os vizinhos escutam e não reagem. Então eu vou repetir, quando uma mulher pede socorro, socorra. É muito importante. E você falou uma coisa, Juliana, que será o tema do nosso próximo programa, Mulheres na Política. Precisamos. Juliana, eu estou encantada com a tua presença, eu tenho que agradecer muito. Eu não sei os ouvintes, as ouvintes, mas eu gostei muito desse nosso programa de hoje, Mariane. Maravilha. Miriam, muito obrigada. Obrigada, Juliana. Na terça-feira, então, nosso próximo encontro já está marcado, Cultura Revista, terça-feira ao vivo, meio-dia, com a pauta Mulheres na Política. Eu acho que é importante destacar aqui para a gente encerrar o programa de hoje que domingo, sim, é Dia Internacional da Mulher, mas mais do que reconhecimento e homenagem, as mulheres querem, precisam e exigem respeito. Mariana, só um instantinho, me perdoe. Nós vamos colocar agora terminar com uma música, trechinho, e lembrando que essa luta é uma luta mundial e por isso nós escolhemos uma latino-americana, né, para fazer o encerramento. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência e volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da cultura, a mais livre de todas. Um abraço a todos e até amanhã. Hombres del mundo, para que escuchen un segundo, que nos parece tan